E agora nós vamos para o segundo momento do evento de hoje. Vamos convidar, então, a Rosilene Souza, que vai abordar para a gente a comunicação conectiva, sob a perspectiva da escuta empática e a expressão autêntica. Rosilene Souza Miranda é psicóloga clínica, pós-graduada em psicopedagogia, trabalha na atenção especializada à saúde da mulher e da criança no SUS e como condutora de círculos de mulheres, atua como terapeuta em grupos das dependências, codependências e da Associação Médico Espírita de Minas Gerais e é expositora espírita e dirigente de reunião pública aqui da FEIM também. Oi, gente, boa tarde a todos. Todos e todas, tudo bem com vocês? Então, Cristina já trouxe para nós aí, né? Nos chamando a olhar para os nossos relacionamentos familiares, como anda a família, como anda a nossa comunicação, conflitos com ou sem, né? E ela trouxe aqui para nós, né, a nossa condição de estarmos aqui no nosso planeta Terra, na condição de espíritos em evolução, já com uma trajetória anterior, né? Todos aqui para aprendermos a amar. E na nossa condição, né, nós encontramos o quê? Relacionamentos desafiadores, não é mesmo? Então, perguntando como anda o nosso processo de comunicação, da gente expressar o que a gente está sentindo, as nossas emoções, né? Na família. E porque tudo começa no lar, na família, né? E sem os relacionamentos não tem essa evolução. E que bom então que a gente está em família. E que bom também que nós estamos na família FEIM, né? Pensando nesses laços maiores que o Cristo nos convida a construir, né? Com a humanidade. Então, para além de exposição, é mais um convite para a gente assim, refletir, uma sementinha para a gente estar pensando sobre como anda a nossa comunicação, né? Quando nós trazemos essa imagem para vocês, o que ela remete? Qual que é o pensamento que vem, alguma sensação, logo de início? Alguém quer falar? Coração com coração. Ele colocou, né, o Haroldo colocou também essa questão, né, do nosso chakra frontal, né, do nosso pensamento, a nossa interconexão via pensamentos, não é mesmo? E coração com coração. Essa é a comunicação conectiva que nos conecta com o amor do outro, a humanidade que cada um traz, porque nós somos seres humanos, não é mesmo? Então, sim. Que legal, gente. Olha só, Cristina. Pode ser, gente? O que vocês acham? Pergunta de energia sempre fala. É a comunicação sem precisar de verbalizar. Isso. Então, olha, cada um faz a sua leitura da imagem. Como que essa imagem está comunicando com cada um, né? A Cristina trouxe uma pergunta, porque também isso não representa muito das nossas comunicações, do nosso processo em família, de cabeça dura, do confronto, do julgamento, né? Esse distanciamento, essa desconexão do que o outro sente, não é mesmo? E isso tudo pode ser, não é? Porque o que nós sabemos, o que passa na mente e nos corações do outro, né, Conceição? Ali, a Cristina trouxe realmente uma fala muito interessante. De repente pode ser esse bater de cabeça de ideias de convergência, mas aí vem seria a comunicação violenta, né? Mas aí, rapidamente, tem uma comunicação não violenta. Coração com coração, porque tem que existir um amor. É necessário que exista um amor para poder essa comunicação não ser uma comunicação violenta, ser uma comunicação conectiva, afetiva. Sim, ótimo, muito grata.
Então é isso mesmo. Eu entendi que é mais uma provocação dela para conosco, né? E muito boa, por sinal, não é mesmo? Então é isso. Conceição já adiantou para nós, né? Nós vamos. Então é uma pergunta. Desculpa de quê? O que aconteceu? Gente, ela está pedindo desculpa. O que é isso? Isso faz parte, tá? Do nosso processo aqui. Então, a pergunta para cada um de nós. Então, veja, somos aqui todos espíritos em evolução, né? A caminhada de cada um, ela se faz a partir das nossas escolhas, a liberdade que cada um tem, não é mesmo? Então, as perguntas nós vamos colocar para nós mesmos. Como está a minha comunicação? Tudo partindo de mim, né? Como está a comunicação no lar? Porque no lar é eu e o outro. O outro que é meu filho, é meu esposo, pode ser a vovó, não é isso? Todos que ali estão. Como que está? Essa é a pergunta que não é para vocês responderem. Porque a proposta aqui é principalmente a gente ficar na pergunta e se perguntar. E levar, inclusive, naquilo que a gente é tocado aqui, né? Será que nós temos parado para refletir, para sentir como está a nossa comunicação com o outro? Quando a gente tem comportamentos reativos frente ao que a gente ouve, frente a alguma cena que a gente não gostaria de ver em casa, no lar, como está? Como que nós comunicamos o que nós sentimos e o que nós pensamos? Então, a comunicação, de uma forma geral, já adiantou algo, eu estava falando, né? Nós nos comunicamos a partir dos nossos gestos, os nossos comportamentos, né? Através da fala, o nosso tom de voz, não é isso? E tem uma comunicação que é muito sutil, para além do que a gente fala e para além do que a gente faz. Que, inclusive, a linguagem é a forma de a gente se comunicar. Nós temos, inclusive, a nossa expressão corporal. Então, muitas vezes, a gente fala com o filho, né? Algo, mas a gente está comunicando outra coisa. É uma comunicação conectiva. As palavras dizem algo, mas o nosso sentimento, a nossa vibração está dizendo outro. Isso conecta o filho, o cônjuge, o companheiro ou o nosso ente que está conosco. E nós olhamos para isso, né? Então, nós temos aí várias formas, né? Então, a comunicação, ela é moldada pela nossa percepção, pelos conhecimentos adquiridos e pela maneira como nós gerenciamos a emoção. Então, quando nós estamos falando de comunicação, nós estamos dizendo o quê? Cada um reconhecendo a humanidade de cada um. Então, a Cristina já adiantou muito, e nós, né, sendo espíritas, esse olhar da doutrina para o espírito imortal, nós sabemos que nós temos todo um processo milenar de reencarnações. Então, essa personalidade que se apresenta nessa vida, ela não é só dessa, não é isso? Quando ela fala do que a gente vem armazenando no nosso inconsciente, trazemos também um inconsciente, né, que é coletivo. Então, assim, tudo isso permeia a nossa comunicação. E a nossa sociedade, o que vocês acham? A gente tem uma comunicação mais pacificadora ou ela é mais violenta? Pacificadora, gente? Quem acha que é pacificadora? Violência, né? Porque violência não é só agressão física. Não é só eu gritar com o outro. Violência toda vez que eu reduzo a humanidade do outro, que eu não vejo o outro como ser humano. Então, quando eu julgo para além dos fatos, eu coloco os meus valores, as minhas crenças, tudo aquilo que eu venho trazendo enquanto espírito, enquanto essa vida, cada um com a história que tem, né? Em relação aos nossos pais, aqueles que ocuparam o lugar dos pais, as nossas feridas, os nossos traumas, tudo isso nos atravessa na forma da gente se comunicar, né? Então, a nossa comunicação, ela é uma comunicação violenta, porque a nossa sociedade, a base dela está estruturada na violência, que já vem há muito tempo. E é por isso que nós temos, né, o nosso mestre há quantos anos, né,
que vem nos trazer a questão da pacificação, não é isso? O não à violência. Então, nós precisamos considerar esse contexto quando a gente está falando de uma comunicação que é violenta. Não só a física, né? Mas essa forma, quando a gente, por exemplo, nossa sociedade ainda tem muita fome, o mundo tem muita fome. Isso é uma violência, né? Porque as pessoas vivem sem dignidade. Ou seja, onde está a humanidade delas? Isso é violência. A violência, ela pode ser sutil. Eu posso falar mansa e ser violenta. Quando eu imponho a minha ideia, eu não respeito o outro, eu não acolho a diferença. Tudo isso é violência, né? Então, nós precisamos olhar para o que nós sentimos. As nossas reações que vão nos conduzir, se nós tivermos uma postura de abertura, para quem somos? Quem eu sou? O que me leva a ter essa reação com o outro? Por que eu me sinto tão afetado diante de uma cena dessa e diante do que eu ouço, né? Aqui, gente, me ajuda aí, tá? No tempo. Quantos minutos que eu já... Porque eu perco, tá? Quando eu estou aqui. Tá bom. Qualquer coisa você... Tá bom. Então, gente, Conceição adiantou aí da comunicação não violenta, uma comunicação pacificadora, né? Trazendo lá o maior exemplo que nós temos, Jesus. Bem-aventurados mansos, bem-aventurados pacificadores. E aí, temos um psicólogo da década de 60, o Marshall Rosenberg, né? Que ele viveu muito o contexto da violência na infância, pesquisou muito sobre isso, trabalhou com conflitos, mediação de conflitos. E ele pesquisou porque, para ele, a natureza humana é uma natureza compassiva. Então, veja bem, isso vem de encontro com o que nós já sabemos, mas não sentimos. Que nós temos uma centelha divina. Então, a potência da compaixão, ela já existe em nós. Então, por que nós respondemos com violência? Então, ele foi pesquisar sobre isso, né? Qual o objetivo? De contribuir efetivamente para estabelecer uma conexão compassiva consigo mesmo e com os outros, além de facilitar a resolução pacífica de conflitos. Então, o objetivo é desenvolver habilidade. Significa que, ainda que a gente não tenha hoje, nós podemos aprender a responder, a nos comunicar de uma forma pacificadora. Uma comunicação conectiva. Significa uma comunicação de presença, onde eu posso me escutar. O que está acontecendo dentro de mim? Como que eu estou me sentindo? Isso está esbarrando em qual preconceito que eu tenho? Quais são essas crenças que eu venho trazendo e que aí eu respondo desta forma? Trazendo sempre aqui dentro desse contexto da família, né? Que nós estamos aqui hoje. Então, a pergunta do Marshall Rosenberg é: o que nos leva a reagir com compaixão ou violência diante das mesmas situações? Situações muito comuns que todos nós vivenciamos, por exemplo, no trânsito, né? Em casa mesmo, por exemplo, uma fala de uma mãe, de um pai para os filhos, um tem uma reação violenta, né, de contestação. O silêncio também, ele pode expressar violência pelo não dizer, quando algo precisa ser dito, né? Então, o que será? Foi uma pergunta que ele trouxe. E aí ele fala dessas 3 influências, né? Então, veja bem, vocês podem situar outros exemplos, né? A gente tem no trânsito, não tem? Vão perguntando aí, quais são essas situações na minha vida, né? No dia a dia, onde eu percebo isso. Trazendo aí para aqueles que estão mais próximos.
que são, como a Cristina trouxe aqui nas obras de André Luiz, são os estímulos que nós temos, os nossos incentivadores, para que nós possamos desenvolver os nossos potenciais, né, da pacificação. Então, o Marshall, ele fala da linguagem que aprendemos a usar. Essa linguagem, a forma de expressar, seja na escola, a começar do lar, que é a nossa primeira escola, né? E aí a gente, enquanto é criança, a gente é mais vulnerável a essas influenciações. Na escola, começa na casa, na escola, no ambiente de trabalho, os canais de comunicação, as novelas, né, os jornais, hoje em dia, principalmente as redes sociais. É um capítulo só para falar das redes sociais, gente, um encontro. Vamos ter aí na programação durante o ano, tá? O modo de pensar e comunicar que nos foi ensinado, porque a gente aprende, né? E como isso é passado, isso é transgeracional, os pais também passam para os filhos, né? A partir das crenças, do jeito que eles aprenderam, sem o julgamento de que isso vai ser ruim. Então, nós precisamos rever a nossa postura quando ele fala de observar e não julgar, porque um olhar de observar o fato sem julgar a pessoa, o ser humano. Porque o que eu sei sobre essa história, dessa mãe, desse pai que chegou até aqui, nesse momento, inclusive considerando a educação, né, esses aprendizados, o que viu, o que sentiu, e tudo isso que ficou nesse campo aí de informação, né? Então, e as estratégias, que são os meios que nós aprendemos para influenciar tanto a nós mesmos quanto os outros. E assim, ressaltando que nós estamos vivendo o quê? Tempos assim, de muito, né? Essa questão de influenciação, as redes sociais. E assim, a palavra que mais se usa é conexão. Ah, está conectado, não é isso? As redes sociais podem conectar e muito desconectar. Mas aí a responsabilidade é nossa, e aí a gente tem que trazer sempre para isso. Como que nós podemos utilizá-las a favor da nossa conexão? Então, quais são os valores que a nossa sociedade ela traz? Né? De para fora, de ser como o outro, disso, o que é valorizado? É a competitividade. O que está sendo, né? A performance. E aí? É o outro está fazendo, eu vou querer ser também, e aí tem um exemplo negativo, violento, e vai um tanto de gente arrastando, né? E aí a gente sabe também o conhecimento da doutrina espírita, a influência espiritual, o pensamento que nos conecta, né? Então ele fala para nós o seguinte, que toda violência é expressão trágica de necessidades não atendidas. Então, a CNV, que é a sigla da comunicação não violenta, ela busca identificar se as necessidades estão sendo atendidas e, se não, o que pode ser feito para suprimi-las. Quais necessidades que nós temos? Né? Aqui, resumir. Fisiológicas, emocionais, relacionais. Vamos perguntar, do que nós precisamos? O ser humano nasce nessa condição de total dependência de um adulto que cuida, não é mesmo, gente? Logo quando a gente nasce, quais são as nossas necessidades básicas? Fala aí um pouquinho mais alto. Alimentação, o que mais? De dormir. Fisiológica. Será? Puramente? Um bebê que só tem leitinho, né? E aí entra até a forma como o leite é dado, né? Ele tem o leite, ele pode nem dormir. A necessidade básica do ser humano: afeto, amor, né? Então, não basta, por exemplo, dar o peito. O peito é muito bom, o aleitamento materno, é muito nutritivo. Nem todos vão alimentar, e está tudo bem. Mas a questão é o que é carregado essa nutrição material através do alimento físico, né? Então, nós temos as necessidades emocionais de sentir, por exemplo, pertencente. Eu faço parte desse grupo, essa casa me acolhe, né? Então, necessidade de pertencimento, de acolhimento, de ser valorizado, de ser reconhecido, de ser respeitado. O que mais?
Sim, amor, carinho, tudo isso nós precisamos, seres humanos, né? O que mais? Necessidade de organização, né? Tem pessoas que, se tem uma coisa fora do lugar, não julgando, cada um tem o seu jeito, mas às vezes assim, um prato sujo na pia durante muito tempo, isso desorganiza às vezes a pessoa, e não é porque ela quer ficar assim. O que ela traz? O que isso é dela, né? Então nós temos necessidade de organização também e muitas outras necessidades ligadas ao relacionamento que a gente está falando, de acolhimento, de ser olhado, né? Então vamos nos perguntar, será que nós fazemos essa pergunta? O que realmente eu preciso? O que é verdadeiro e importante para mim? Porque nesse movimento de buscar fora e o que está sendo colocado, né? Por exemplo, o exemplo que eu dei aqui das mídias sociais, o que é valorizado e tudo, eu não me pergunto, vai, não é feito mais nada, o outro está fazendo, tem tantos seguidores, isso é assim, aquela coisa da influência. Tá, mas o que minha alma está pedindo? O que eu preciso? E as minhas necessidades, elas se expressam no meu corpo. Eu estou cansada, eu preciso descansar. Não, mas você não pode descansar, você não pode parar, menina, tem que fazer isso, né? A voz interna nos cobrando, porque isso também, gente, nós somos relacionais. Então, o que eu sinto, o que eu penso, isso tem a ver com como que eu venho sendo me construído também, ao longo de vidas, né? Dessas relações. E aí, eu sei hoje aqui, cada um se perguntando, o que eu preciso? O que eu sinto que minha alma está pedindo, meu corpo está mostrando? Quantas vezes a gente faz alguma pausa no dia, de 10 minutos? Ai, nossa, estou ansiosa. Ai, não estou conseguindo nem dormir. Mas peraí, o que está acontecendo? Sim, olha o que a Stephanie está falando. Às vezes a gente não consegue nem entender. Sabe por quê? Não é da ordem do entendimento. O entendimento é da cognição. É uma compreensão interna maior. E aí eu preciso conectar com o meu corpo. Ai, estou sentindo uma batedeira, está rápido. Ai, entende? Estou suando. O corpo vai dizendo. Então nós precisamos pausar para nos escutar. E aí o corpo, a gente vai adoecendo, isso vai refletindo nos nossos relacionamentos. Porque se algum, por exemplo, o filho vem falar alguma coisa com a gente, e eu estou muito ansiosa, eu estou muito nervosa, alguma coisa, como que eu vou responder? Vai fazer diferença? O meu estado emocional com a resposta que eu vou dar, vai fazer diferença? Com certeza. Se eu estou cansada ou não, não, agora eu não quero falar sobre isso, não. Não, agora eu quero dormir. Qual que é o espaço que nós temos de diálogo? Com aquele que está bem perto da gente? Ou nós estamos mais conectados com as redes sociais? Então aí, olha a imagem. Fica aí com essa imagem. Fica, não é para explicar. Fiquem com ela. Então, aqui são os passos, que na verdade não é um método no sentido de uma técnica. É um convite bem rapidinho. Nós precisamos, uma coisa é o fato. O que aconteceu? Meu filho não lavou as vasilhas e deixou na pia. Outra coisa é meu filho é preguiçoso, a partir de um fato que é algo objetivo. Né? Então, o Macho, ele fala dessa observação, de a gente soltar os julgamentos. No sentimento, isso despertou. A vasilha está suja, é um preguiçoso. Qual a emoção? Raiva, fiquei com raiva. Mas o meu filho que fez eu ficar com raiva? Hã? É, gente. O outro é responsável pelas nossas emoções? Eu já estava com raiva. O outro é responsável pelas minhas emoções? Não. Não. Preciso olhar qual que é essa resposta, o que está acontecendo comigo. Aqui, tem que acelerar, tá? Então, tá. E as necessidades, né? Então, eu preciso identificar, a Conceição está com o dedinho, vou passar para ela. Reconectar quais as necessidades não atendidas relacionadas ao sentimento. Então, aquela resposta que eu dei ali, sabe, Conceição, de ficar com muita raiva, porque a pia estava suja. Qual que é a necessidade minha?
que não foi atendida? Passar para Conceição, gente, fala aí. Eu vou perguntar o que é CNV, você não se chama... Não, é isso que eu falei, é a comunicação não violenta, tá? Obrigada, tudo bem. Então, tem uma necessidade, eu tenho uma necessidade de organizar, e tem que organizar naquele momento que eu quero organizar. Ou mesmo que ele não organize, não quer dizer que, né? Mas como que eu posso expressar de uma forma pacificadora essa necessidade que eu tenho e como que eu me senti pelo fato dele não ter feito a tarefa e que é uma necessidade a colaboração em família? Como? Então, isso aí nós podemos desenvolver essas habilidades, sabe? É isso que ele traz para nós. Isso, gente, é processual, não tem receitinha de bolo não, tá? Isso é autoconhecimento. E aí, olha, nós temos 2 pilares que o Marshall, né, Rosenberg fala para nós, que é a escuta empática e a expressão autêntica. E nós temos essa imagem, né? Vocês já devem conhecer, mas esse exemplo que é do mestre, do nosso mestre Jesus, que com seu olhar amoroso, conectado profundamente com cada um de nós, com nossa alma, ele conhece as nossas necessidades. Ele sabe do que nós precisamos. Ele não julga, ele educa, ele é firme. Jesus, o nosso modelo, o nosso mestre. Então, esses 2 pilares, a estrutura de uma comunicação não violenta, que é a comunicação com Jesus, a base dela é a escuta empática, porque escuta é presença. Se eu não consigo me escutar o que está acontecendo dentro de mim, como que eu vou escutar o outro? Como que eu vou ser tocada pela dor do outro, aquela ansiedade, aquele medo que ele está, né? Aquilo que ele está se apresentando. E aí anda junto. Se eu não consigo ter empatia na minha escuta, como que eu vou expressar? Então, a expressão autêntica, ela está diretamente relacionada com a escuta empática. E o que é empatia? Precisamos desconstruir, porque empatia não é se colocar no lugar do outro. Tem como eu ficar no lugar de alguém? Tem? Não, porque cada um é único, cada um tem sua história. Eu jamais saberei o que cada pessoa está sentindo, o que está passando no coração, na mente dela. Eu não consigo viver isso, entende? Então não é se colocar, a empatia no sentido de eu validar o que o outro está sentindo, é como se eu dissesse assim, eu estou junto com você, eu te acolho, porque quem é empático acolhe. E a empatia, ela não está necessariamente, né, quando a gente fala, é a nossa capacidade de nos conectar com a emoção do outro, sentir junto, até mesmo vivenciar o que o outro está sentindo. Mas se eu quero impor as minhas verdades, eu acho que eu estou certa. Na minha família, eu sou a referência. Eu não escuto nem a mim, porque atrás de mim tem tanta prepotência. Como é que eu vou ouvir o outro? Não tem como. Então, empatia implica, primeiro, em autoescuta, presença, conexão com quem primeiro? Comigo, né? Então, olha, quais sentimentos e necessidades, essa imagem aí, quais sentimentos e necessidades estão movendo essa pessoa? Aí cada um vai olhar, vai sentir, a imagem comunica. Quando a gente vê uma imagem, cada um vai ser tocado de uma forma. Tem uns que pode não fazer muita diferença nesse momento. Tem outros que vai se sentir compadecido por essas crianças da África, Projeto Fraternidade Sem Fronteiras, né? E aí? Então, que sentimento está movendo essa pessoa que está cuidando? Porque todo ser humano tem a necessidade básica de cuidado, de ser cuidado. Então, o que move? Quais a necessidade desses outros? Então, nós temos aí uma conexão amorosa que responde à necessidade daquele que, né?
E pode fazer isso por quê? Porque primeiro também olha para si. Porque nós temos algo divino e compassivo em nós, né? Então, a escuta empática, ela conecta-se com algo profundo do ser humano, indo além do julgamento. É para isso que nós precisamos avançar. Trazer Jesus para os nossos lares, para a nossa vida, é sentir esse olhar dele, que olha para o nosso amor. E quando a gente pode se conectar com o nosso amor, a gente vai se enchendo e podemos colocar isso a serviço. Vamos criando laços de amor, de empatia, sem julgamento. Então, a expressão autêntica que está relacionada diretamente com a empatia. Autêntico. O que é autenticidade, gente? Olha aí, essa perguntinha aí para cada um de nós aí, ó. Ser autêntico é qual que é o meu perfil? Cada um se pergunta, tá? Não precisa responder para todo mundo, não. Meu perfil é sem papa na língua? Sincericídio. Aquelas palavras que são espada. Em nome da verdade, eu falo o que eu acho que eu tenho que falar. Não importa se vai matar o outro e apunhalar. Meu perfil é do sincericídio ou não vale pensar no outro agora, nesse momento, tá, gente? Estamos trabalhando a presença aqui. O outro tem sinceridade, né? Atua. Não, sou eu, meu perfil, tá? Meu perfil é sincericídio ou engole sapo com louvor. Tudo Deus quer. Tem que engolir, é assim mesmo, né? É assim, engolir sapo com louvor. Porque aqui, dentro da comunicação não violenta, é o chamado para nós olharmos o quê, né? Para os nossos sentimentos e emoções. Como que nós estamos expressando nossas emoções? Porque se a gente não os reconhece e não lida com eles, nós vamos explodir no outro. Ou então a gente vai adoecer, né, gente? Com úlceras gástricas e etc. Então, a autenticidade, nós precisamos observar os padrões e crenças sociais que nos moldam. Ou seja, processo de autoconhecimento, autodescobrimento, questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Qual o meio mais prático e eficaz, né? Que nós temos para resistir ao arrastamento do mal? Conhecer, nos conhecer. Isso não vem nas cartilhas. Isso é no dia a dia, é a postura de abertura, de nos observar, de nos perguntar. Quando o outro diz alguma coisa para a gente, naquilo que ele nos provoca, eu fiquei com muita raiva, tá? O que essa raiva diz de mim, né? Então, autoconhecimento. E coragem, agir com coração, para desviar dos padrões conhecidos e olhar para o que está dentro. Porque nós não podemos negar que nós trazemos esses padrões ao longo de muitas vidas e dessa também. Então não se trata, que é assim que a gente faz, a gente não se aceita, né? Não reconhece, nega que a gente é, né? Não quer reconhecer, o outro fala e a gente não quer ver. Resistências, né? Nossas. E aí a gente precisa ter coragem para ser quem nós somos. Isso também faz parte de mim. Sim, sou muito vaidosa, isso também me compõe. Porque se eu acolho isso, identifico, eu vou ter menos chance de ficar brigando com o outro. Que você aqueles confrontos, porque eu nego o que há em mim, né? E aí nós vamos nos haver esse risco de olhar para a nossa vulnerabilidade humana, né? Assumir quem nós somos. Quem que nós somos? Quem nós somos? Nós somos anjos? Estamos habitando os mundos celestiais? Não. Espíritos imperfeitos, evolução, né? Predominância do egoísmo, orgulho, tudo no mais vai derivando disso. É isso que nós somos. Mas somos centelhas divinas. É para essa centelha que o Cristo olha e que nos convida a olhar, o vir a ser. Então, trazendo aqui, né?
Quando Jesus fala, bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. Está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 9. Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 14. E aí o coração tem sua própria linguagem. O coração conhece 100.000 maneiras de falar. E com o meu coração eu deixo flores para vocês. Com o meu muito obrigada.